apresentação. Então, o tema da minha apresentação é produção de cimento. É um tema que eu acho bastante interessante, então acabou servindo na motivação justamente por isso, né? Eu acho bastante interessante, tenho curiosidade e afinidade pelo assunto. Então, eu dividi a minha apresentação em introdução, falar um pouquinho, um breve histórico de como foi a história do cimento e como ele é agora. Eu vou falar no processo, então, características do processo, inclusive os equipamentos e as características dos compostos que estão inseridos no processo. Vou abordar também os tipos de cimento dentro da característica dos cimentos Portland, lembrando que ressaltando que esse seminário eu fiz em função do cimento Portland, que é o principal cimento produzido no mundo e no Brasil também. No final, eu adicionei um item bônus e terminando pelas referências. O bônus vocês vão ver só quando chegar lá no final da apresentação. Então, uma pequena introdução do que é o cimento Portland. Nada mais é do que um material purulento, então é um material que é composto por partículas, né, partículas agregadas, né. É um aglomerante porque a função dele então é aglomerar essas partículas para que elas sejam moldadas e deixem de estar, passem a ter uma composição mais sólida, né. É ativo porque ele é ativo, então ele vai sofrer reação, sendo que esse ativante, para que ele exerça a sua função, é a água, por isso então é um aglomerante ativo hidráulico, e é composto basicamente por silicatos e aluminatos, entre outras características de composição mineralógica incluídos nele. Uma breve história, então, do cimento. A gente pode dizer que, então, o cimento lá, desde os primórdios das culturas mais antigas, dos egípcios, os gregos e os romanos, conheciam já, preparavam seus cimentos, né? A rocha calcária era pulverizada, né, misturada com argila e até mesmo cinzas vulcânicas. Na Roma antiga, as cinzas lá do vulcão Vesúvio, vulcão Etna, nas proximidades da cidade de Roma, para compor a farinha primária do cimento romano. O gesso mineral calcinado também foi utilizado como aglomerante em edificações em culturas antigas e até hoje em dia é utilizado, né? É a gipsita e dentre as suas subclassificações, a dolomita e a calcita. Pequeno e breve panorama geral. Então, hoje, como é o cimento Portland, ele é dividido, né? Em 1824, o Joseph, esqueci o sobrenome agora, mas teve um homem que definiu essa composição do cimento Portland, patenteou, e ela é utilizada até hoje. Então, basicamente, o cimento ele é composto por calcário, rocha calcária, né? Argila calcinada, gipsita, levados na presença de calor, vão produzir o clinker. O clinker, ele nada mais é do que o composto que reagiu no forno rotativo para vir a se tornar o cimento. Depois ele ainda tem que ser moído e nessa moagem são adicionados outros minerais, os compostos, para que forme o cimento como a gente conhece. Vamos falar então sobre o processo. Vou abordar alguns equipamentos e um fluxograma geral. Então, lá de cima a gente pode ressaltar que o calcário ele é extraído da jazida, juntamente com a argila também é extraído da natureza, é tudo processado, depois vai para um depósito, onde tem toda uma homogeneização em preparo, é tudo armazenado em silos, depois é tudo moído num moinho de cru e segue depois para um sistema de multistágio de ciclones. Depois desse sistema multistágio de ciclones, onde tudo é aquecido, né? A transferência de calor do ar para a matéria que está ali dentro, né? No caso, a farinha moída. Esse material é aquecido, já entra no forno rotativo já com um pouco aquecido. No forno rotativo alcança altas temperaturas, sofre reações, depois é resfriado com ventiladores industriais, depois saindo do forno rotativo, então, aos depósitos de clinker, né? Do depósito de clinker
para seguir para adiante, podem ser adicionados outros compostos para que seja moído, né? Então, aí sim a moagem do cimento. O cimento, então, ele é um clinker moído com seus aditivos, depois ele é estocado em outros silos, né? Os silos já de estocagem do cimento produzido e acabado, e aí daí ele pode ser ou ensacado ou comercializado na forma de caminhões graneleiros, né? Esses caminhões com caçambas próprias para armazenagem, estocagem e transporte de cimento, vai evitar com que ele entre em contato com a água e venha sofrer algum prejuízo no seu percurso. Então, de início, a rocha calcária, lá na jazida, ela tem que chegar e ser processada, então ela tem que ser britada, né, para diminuir de rochas para tamanhos menores de rocha, então aqui eu coloquei um exemplo de um moinho de cru no estilo de moinho de martelo, né, aqui dá para ver que a rocha entra aqui por essa porção e vai passando por aqui por interior e já sai em partículas menores, né, em rochas um pouco menores. Depois, essas rochas são moídas para que seja diminuído mais ainda a sua granulometria, formando então a primeira farinha da rocha calcária, né? No caso aqui agora é um moinho de bolas. Então, as bolas estão dentro do moinho e vão triturando as rochas calcárias para ir diminuindo a sua granulometria, formar uma farinha bem fininha. Depois tudo vai para um equipamento de dosador, no caso um silo dosador, porque como é uma indústria de transformação, todas as composições e as quantidades dos ingredientes, né, no caso os compostos, tem que ser bem calculado, não pode ser nem a mais nem a menos, para que tudo seja de acordo com os balanços e tenha assim a eficiência do processo adequada. Então o material é inserido na parte de cima do silo dosador, vem se afunilando e aqui embaixo tem balanças em que as quantidades são aferidas de acordo com a sua necessidade, para garantir a eficiência do processo. Aqui, então, a gente tem a torre de ciclone. São vários ciclones em que o material entra lá por cima e sai de um ciclone, entra no outro, sai de um ciclone, entra no outro, e vai entrando. Assim. E é bem aqui no final, ele já sai direto para o forno rotativo. Lembrando que essa torre de ciclones, a função dela é transferir calor do ar para a mistura que tá transitando por dentro dos ciclones, então já vai servir um pré-aquecimento. O material não pode chegar com a temperatura da atmosfera de dentro do ciclone, porque não faz sentido, né? O forno rotativo tem uma temperatura muito alta. E dentro do aparelho de ciclonagem também já vai sendo perdido o dióxido de carbono, já vai desidratando também o excesso de umidade que tem na rocha calcária pulverizada, né, na farinha, e assim vai garantindo também que lá dentro do forno rotativo as reações se deem da maneira adequada para clinkerização. Saindo então do sistema multistágio de ciclonização, o material entra no forno rotativo, é bem grande esse forno rotativo, e lá, então, é que ocorre a formação das primeiros grânulos de clinker, em temperaturas bastante altas. Os grãos de clinker, então, vão sendo formados, como eu mostrei em meus slides anteriores. O clinker é o principal produto desse processo, né? Sem ele, não se faz o cimento, até porque o cimento Portland, né, não faz sentido a gente seguir as mesmas receitas das culturas antigas, né? E lembrando também que cada tipo de cimento hoje em dia vai dar a composição do clinker mais os aditivos. Então, a partir do próprio clinker também, dependendo da sua composição, se faz diferentes tipos de cimento, mais os aditivos que eu vou falar lá mais adiante. Saindo então do forno rotativo também, tem um sistema de ventiladores industriais que depois todos esses minerais aqui, todos esses grãos de clinker vão ser resfriados, porque se dentro do forno rotativo as reações se dão e a gente atinge um clinker com a composição adequada que a gente deseja, a gente tem que evitar com que ele sofra uma variação na composição, estragando então o que a gente queria de compostos que sejam produzidos. Então, a gente atingiu
a eficiência que a gente que deseja, já vai resfriando o processo para evitar com que se perca e se deteriore, que se diminua a eficiência do processo. Aqui, então, é o interior do forno de clinker. Aqui está conforme ele vai girando, o clinker vai caindo aqui, porque na parte de cima tem menos clinker e tem mais clinker, porque o forno ele é rotativo, então a gente imagina que está caindo aqui. E do lado direito aqui a gente pode ver o interior do forno de clinker, onde o maçarico faz com que o calor entre em contato com o material. O forno de clinker ele funciona basicamente com combustíveis fósseis, né, o coque de petróleo e o carvão, e na produção do cimento verde ele pode ser alimentado também com caroços de azeitona, de açaí, restos de madeira, restos de óleos e restos de tintas também. Após, então, o resfriamento do clinker que foi produzido lá no forno, né, esse clinker ele tem que ser moído, então segue para um moedor vertical, né, onde juntamente com aditivos vai ser produzido o cimento com determinada característica que a gente deseja. Aqui, então, eu trouxe um pouco da mineralogia do clinker, né? Aqui tem uma pequena abreviatura e sua composição bem na frente dessa abreviatura. Então, C2S seria o silicato de cálcio, e aqui está a sua composição. C3S, o silicato tricálcico, e sua composição também. O aluminato tricálcico e o ferroaluminato tetracálcico. Aditivos que são colocados, né, na moagem do clinker, a gente pode ressaltar a escória de alto forno, que é composta por alumínio ou silicatos cálcicos. A escória de alto forno ela nada mais é do que um rejeito das indústrias de siderurgia, né, um rejeito da produção de ferro-gusa. Materiais pozolânicos, né, de composição sílica luminosa de cinza vulcânica. Gesso mineral, então a gipsita, né, ela é hidratada, mas também depende do teor de C3A, que é o alumínio tricálcico. Cinza volante, na região sul, é bastante adicionada cinza volante na moagem do clinker para produzir cimento Portland também. A composição é sílica luminosa. E na região sul, por que é adicionado bastante cinza volante na moagem do clinker? Porque ela é um rejeito da indústria das termoelétricas. É um rejeito da queima dos combustíveis das termoelétricas na região sul. E o filler calcário também pode ser adicionado carbonato de cálcio na moagem, farináceo, né? Bem pulverizado, fino, bem fininho, para garantir propriedades bem específicas para o cimento. As razões das adições é que aumenta a resistência à compressão e à flexão, reduz a porosidade e permeabilidade, aumenta a resistência a sulfatos e também traz maior durabilidade, né, no cimento e no concreto com que se produz, com que se utiliza o cimento em si. Tipos de cimento, então. Tem o CP1, que é o cimento Portland comum, é utilizado em concreto. O CP2, cimento Portland com baixo calor de endurecimento e resistência a sulfato. O CP3, que é cimento altamente resistente já no início da secagem, com endurecimento rápido. CP4, que é o cimento Portland com baixo calor de hidratação. O cimento é um material que, quando a gente adiciona água, a hidratação ela libera calor. Então, dependendo do volume que você está trabalhando, libera tanto calor que, por exemplo, em obras como barragens, a adição de concreto ela tem que ser lenta, que a liberação da tamanha massa de calor é tão grande que pode provocar até rachaduras. E o CP5, cimento Portland resistente a sulfatos. A gente tem algumas subclasses dentro dessas classes, né? Então, tem o CP1S, dentro da classe 2, do cimento Portland 2, tem o CP2E, CP2F e CP2Z. Essas letras no final dessa classificação, CP2E, CP2F e CP2Z, nada mais é do que quais aditivos foram adicionados. Então, o CP2E, esse é a escória de alto forno. O CP2F, esse F, ele é o filler calcário, que também foi adicionado na moagem. E o CP2Z, esse Z é material pozolânico. Aqui também, então, tem mais um resuminho, trazendo também como é dividido as classificações de cimento. Então, a gente pode ver que para cada tipo de cimento a gente tem
o quanto se pode adicionar de aditivo e quais aditivos caracterizam um determinado cimento. Então, pegando aqui o CP1, a gente pode adicionar entre 95 e 95 e 100% de gesso, no máximo até 5% de espora de alto forno, no máximo até 5% de material pozzolânico e assim por diante. Alguns tipos de cimento, esses espaços em branco, que não podem ser adicionados determinado aditivo. Isso aqui é tudo regulamentado, no caso eu não coloquei a norma regulamentadora, porque eu achei que ia ficar muito poluído o slide, mas tudo é bem regulamentado. Inclusive eu verifiquei mais de uma fonte, os números batem. Não é de fabricante para fabricante. Então, a gente pode ver aqui que o CP2F tem de 75% a 89% de clinker mais gesso, e assim por diante. Alguns requisitos químicos também dos cimentos em si, que caracterizam os parâmetros de qualidade do produto final. Então, por exemplo, o CP1 é desejável que um resíduo insolúvel seja menor ou igual a 5%. O que seria esse resíduo insolúvel? A partir do momento que você adiciona água e faz, no seu cimento, faz o concreto, faz uma massa, assim, em termos mais gerais, o resíduo que permanece ali insolúvel, que não se solubiliza naquela mistura, tem que ser menor ou igual a 5%. Perda ao fogo. Dependendo do teste, pode ser feita uma calcinação. A perda ao fogo ela pode ser ou dióxido de carbono, ou, no caso, quando o cimento tem adição de gesso, o gesso ele é hidratado. Essa perda ao fogo pode ser até a desidratação do próprio gesso que é adicionado no cimento. Em calcinação em aulas no laboratório, a gente pode ver esse tipo de fenômeno. Tá? Presença de óxido de magnésio, que também é uma das impurezas. Lá, desde a jazida, os minérios eles não vêm totalmente puros, entendeu? Tem vários tipos de minerais que são contaminantes do processo e podem diminuir a eficiência do processo. Alguns testes aqui, determinações optativas, determinação de presença de sulfeto, anidrito de carbono, mas segue a mesma linha de raciocínio. É desejável que tenha até esses limites aqui para a qualidade de determinado tipo de cimento. Também tem uma norma que regulamenta isso aqui, tudo direitinho. E um bônus que eu trouxe no final também é que cimento verde, eu não conhecia essa colocação, cimento verde. Até eu fui pesquisar cimento verde para não colocar rótulo de fabricante. Eu achei um fabricante lá no Nordeste, aí eu encontrei essa coloração de cimento verde. Assim. Essa aqui, obviamente, é uma sátira, o cimento não é verde. O que caracteriza um cimento verde é que nada mais é que um cimento Portland, igual aqueles outros que eu havia mencionado anteriormente, só que ele é produzido com menor emissão de dióxido de carbono. A substituição de parte dos combustíveis fósseis, o coque de petróleo e o carvão mineral, por caroços de açaí, azeitona, até pneu velho, resíduo de tinta e resto de madeira, para alimentar o forno rotativo lá no processo, então sendo um pouco mais ambientalmente favorável. Como identificar, então, o cimento? A partir de agora, todo mundo consegue identificar um saco de cimento, se for na Lorenzetti, se for uma loja qualquer, não necessariamente. Se vê lá um cimento de Votorantim, Açaí, Itaú, não importa, a classificação é a mesma. Então, de início, a gente pode ver aqui o tipo do cimento, né? Cimento Portland. Tipo 2, a adição que é feita, o E significa escola de alto forno, tem até uma colinha aqui. Aqui, então, seria a classe de resistência. Essa classe de resistência ela é em megapascal. Ela pode ser feita tanto em resistência quanto em determinado espaço de tempo. Então, classe de resistência de 32 megapascais a partir de 28 dias do cimento hidratado, né? E o sufixo. Esse sufixo aqui significa resistência a sulfatos. Então, se fosse um outro cimento qualquer, mudasse, vamos supor, poderia ser CP3, em vez de ser o E, poderia ser o filler calcário, seria o CP3, só que não, tem que ser dentro do CP2. Seria o CP2F, com adição de filler calcário, e assim por diante. Muda só a classe de resistência. A classe de resistência, inclusive, vai influir no uso do cimento. Cimentos com maior classe de resistência são cimentos para obras maiores, obras como barragens,
prédios, fundação de prédios, de arranha-céus, eles resistem melhor à compressão. Já cimento que é feito para uso comum geral, para ser utilizado por nós consumidores não tão exigentes, pode ser com graus de classe de resistência mais, um pouco mais comedidos, digamos assim. E assim a gente pode seguir nessa mesma linha de raciocínio. Então, aqui os outros tipos de cimentos fazem jus também a essa classificação. Então, o 1 simples, o cimento 2 composto, cimento CP3 de alto forno, CP4 pozolânico e o CP5 de alta resistência inicial. Obrigado. E aqui estão as minhas referências. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá.